Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar hoje um novo capítulo dentro da leitura bíblica. Por quê? Vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, né? Então o nome já nos diz, né? A era dos apóstolos iniciou e nós vamos conhecer de perto como isso aconteceu, a propagação do evangelho, né? E o contexto de Atos, o livro de Atos, ele vai apresentar, o propósito dele é apresentar a igreja primitiva, né? Como o evangelho se espalhou, o sucesso miraculoso, né? As raízes judaicas também em Jerusalém, em Roma, o Centro Império Romano. Então, tudo a gente vai ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E nós, apesar de não ter menção aqui específica, mas é pacífico praticamente de que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? O médico gentil, grande companheiro de Paulo, né? Ele é o autor de Atos dos Apóstolos. E ele escreve esse livro, né, a encomendo de uma pessoa, acredita uns. Outros acreditam que Atos dos Apóstolos é endereçado a todos, né? Não uma pessoa específica chamada Teófilo, que ele cita logo no versículo 1. Mas esse nome Teófilo, ele significava amigo de Deus. Então, há muitos que dizem que Atos é escrito para todo aquele que é amigo de Deus. E ele é parâmetro, né, da igreja. E aí nós vamos ver que aqui nós temos bastante ênfase a duas pessoas, Pedro e Paulo, né? A expansão do ministério muito através desses dois homens. Então, sem maiores delongas, ele já começa com um prólogo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que ele está falando? Ele está falando do livro de Lucas. Por quê? Lá no capítulo 1 do livro de Lucas, ele faz a mesma menção e saudação a este Teófilo. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste, né? Então, você vai ver isso relatado, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 24, 49. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, nós vimos esta fala de Jesus em em Mateus capítulo 3, versículo 11, em Atos 1 e 8, em Lucas 3,16, né? E agora nós acabamos de ver no livro de João 1,33. Então, em todo o evangelho é citado essa menção do que Jesus diz, né? De que João veio batizar com água, né? Mas haverá um batismo muito especial, né? Reservado para
após a ascensão de Jesus. E aí, depois desse prólogo, ele vai falar justamente da ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos ali perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não compete conhecer os tempos, a época em que o Pai reservou para a exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu com seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá, de modo como viste subir. Então voltaram, os discípulos para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniu Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Porque aqui não tem mais o Judas Iscariotes. Então, nós temos aqui 2 Judas, entre os discípulos de Jesus. Todos esses perseveraram unânime em oração com as mulheres como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aí nós vamos ver que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, na assembleia que eles fizeram, e disse: irmãos, convinha que lhe cumprisse as escrituras e que o Espírito proferiu anteriormente a boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade, e precipitou-se e rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas derramaram. Este foi o fim de Judas Iscariotes. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua este campo será chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fiquei deserta de sua morada e não haja quem nela habite, tome outros o seu encargo, Então, nós vimos aqui que os discípulos se reúnem ali, e eles precisam encontrar alguém para substituir, a figura de Judas Iscariotes. E aí lançaram a sorte, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo então colocado ele no lugar, com os 11 apóstolos. E aí no capítulo 2, Atos 2, ele é a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque foi essa ordenança, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceu-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre eles cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falasse, E aí nós vamos ver a narrativa do dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía sobre a multidão, que possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, admirados, dizendo: vede, não são porventura galileus todos
estes que por aí estão falando, e como os ouvimos falar na língua, cada um na nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadôncia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panflia, do Egito e das regiões da Líbia, e nas mediações de Cirene e romanos que tinham ali reside. Tanto os judeus quanto prosélitos, né, árabes, todos ouviram falar em sua própria língua a grandeza de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpretavam uns aos outros. Que é isto que diz? E outros, porém, zombavam e diziam, estão embriagados. Isso foi Atos 2, a descida do Espírito Santo. E aí nós vamos ver o discurso de Pedro, não aquele Pedro com medo, aquele Pedro que negou Jesus, mas um Pedro que foi curado e restaurado pelo Senhor, e ele vai pregar, né? Ele se levanta com os 11, ele ergue a voz, né? E aí nós vamos ver que ele vai começar a pregar o evangelho. E vai ser algo tão extraordinário que vai acontecer, né? Com esta mensagem de Pedro, a quantidade de pessoas, né? Que vão se converter. No versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Que coisa maravilhosa, não é? E aí nós vamos ver como viviam estes convertidos. Presta atenção, então, foram acrescentando-se muitos, né? E a igreja foi ali sendo formada. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o início da igreja primitiva. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bem, distribuíam o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, né? E nós percebemos que no finalzinho do capítulo 2 diz assim, enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, né? Então, a cura de um coxo, é o capítulo 3, né? Que coisa maravilhosa. Aqui nós já vamos ver milagres sendo feitos através dos apóstolos, né? Nós vimos nos evangelhos sinóticos milagres acontecendo por intermédio de Jesus. Agora, os próprios discípulos, né? Nas suas missões e propósito, Deus vai usá-los para exercer também o mesmo ministério. Pedro e João subiu ao templo para a hora da oração nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha-se diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola àqueles que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar, implorou que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Eis que olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto ele se pôs de pé. E
andou e entrou com eles no templo, saltando e louvando ao Senhor, né? E aí, olha que coisa maravilhosa. E aí nós vamos ver o discurso de Pedro ainda aqui no capítulo, que ele vai falar um pouquinho, né? Olha só como começa: pegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto dele no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelita, por que vos maravilhais disso? Por que fitais os olhos em nós? Se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito isso, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando ele havia decidido soltar. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. E que foi, na verdade, a troca de crucificar Jesus e soltar Barrabás. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.